Olá, sintam-se todos cumprimentados. Conforme prometido, cá estamos nós mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos e esperamos que estejam preparados para mais uma viagem ao mundo do português. E como sempre, trazemos temas interessantíssimos. E hoje falaremos sim sobre os processos de formação de palavras. Tema este que foi introduzido na aula anterior. No entanto, hoje daremos continuidade e falarmos exclusivamente dos processos irregulares. Conforme eu dizia, nós iremos falar acerca dos processos irregulares, porém, iremos falar especificamente da truncação, das siglas e, por fim, dos acrônimos. Comecemos pela definição de truncação. O que é isso de truncação? Em que consiste esse processo? A truncação é um processo que consiste na redução de uma certa palavra e essa mesma palavra, ao ser reduzida, o seu significado mantém, ou seja, o seu significado não se perde. Notemos aqui alguns exemplos. Temos aqui o exemplo da palavra foto, que é a redução da palavra fotografia. Independentemente de se ter reduzido a palavra e ter ficado simplesmente foto, o seu significado manteve-se. Nós muitas vezes utilizamos a palavra foto para nos referirmos a uma fotografia. E o mesmo acontece com outro exemplo. Temos aqui o exemplo da palavra quilo, que é a redução da palavra quilograma. E também neste exemplo, nós muitas vezes usamos a palavra quilo para nos referirmos à palavra quilograma. Por exemplo, quando vamos a um mercado, por exemplo, e pretendemos comprar uma quantidade do produto, muitas vezes nós dizemos que queremos um certo quilo de, sei lá, pode ser de arroz, pode ser de açúcar. Poucas vezes nós dizemos quilograma. Então, é mais ou menos nisso que este processo consiste. Passemos então para as siglas. O que são siglas? Em que consistem esses processos? Bem, a sigla, meus caros, é um processo que consiste na junção das primeiras letras de uma certa palavra ou de um certo título. E essas mesmas letras, ao serem unidas, estas muitas vezes são pronunciadas uma a uma. E essas são escritas a maiúsculas, geralmente, elas são escritas a maiúsculas. Temos o exemplo da palavra UPM, não é? Que é a junção das iniciais do nome Universidade Pedagógica de Maputo. Passemos então para outro exemplo. Temos aqui o exemplo da palavra EDM, não é? Que é a junção das iniciais do nome Eletricidade de Moçambique. E, por fim, temos aqui MDM, não é? Que significa Movimento Democrático de Moçambique. Passemos, então, para os acrônimos. Os acrônimos, muitas vezes, eles têm sido confundidos com as siglas, visto que elas têm algumas similaridades, não é? E essas similaridades têm feito muita confusão para os alunos. Então, vamos ver agora em que consistem os acrônimos. Os acrônimos, não é? Assim como as siglas, consistem, não é? Na junção das primeiras letras ou das primeiras sílabas de um certo nome ou de um certo título. Porém, o que acontece com as siglas é que elas são pronunciadas uma a uma e nos acrônimos nós pronunciamos como se fosse uma única palavra. Vejamos aqui o exemplo. Temos aqui o exemplo da palavra CERNIC, que significa Serviço Nacional de Investigação Criminal. E por fim temos aqui a palavra FRELIMO, não é? Que é a junção das sílabas FRELIMO. Juntando tudo, significa Frente de Libertação de Moçambique. Bem, tendo-se feito a definição desses três tipos de processo, é dada por encerrada a nossa aula. Gostou do vídeo? Deixa um like e não se esqueça de se inscrever neste canal, pois aqui irá acompanhar conteúdos diversificados e interessantíssimos. Até a próxima!